Então, o que a gente fez em um tempo recorde, na verdade, e com uma porção de reengenharias dentro da empresa, foi nos capacitar para que a gente pudesse hoje ter uma capacidade de entrega maior. Então, para você ter uma ideia, a gente produzia em 2019 1.200.000 unidades de fentanil, de todas as apresentações. Nós terminamos 2020 com mais de 3 milhões, quase 4 milhões de unidades de fentanil. Então, o que a gente faz, efetivamente, é tentar organizar a nossa produção interna para dar conta das demandas, né? E o que você falou, Patrícia, corresponde com o que a gente tem visto. Em dezembro, nós tivemos um aumento muito expressivo de rucurônio, e rucurônio tem uma particularidade, a tampa do rucurônio é uma tampa alemã especial, e essa empresa alemã é a única que faz essa tampa, e a gente tem que esperar para que ele, depois da encomenda, eles mandem para a gente, eles fornecem para o mundo inteiro essa tampa, e isso ainda aumenta o delay para a gente poder fazer essa entrega, e além do rucurônio, o midazolam também. E cisatracúrio e atracúrio, que são os relaxantes mais comuns que as pessoas conseguem ou sabem usar com mais desenvoltura. Então, o que a gente continua fazendo é esta reorganização para poder, na medida do possível, atender a demanda no mercado. Bom, nós estamos com agora acadêmicos Barros Franco e Zé Luiz Gomes Amaral. Barros Franco pediu a palavra. Eu quero insistir, por favor, tem que ser fogo rápido, pergunta curta, resposta curta. Vamos lá, Barros Franco. Olha, senão o Barros Franco depois reclama que não deu tempo para ter a discussão que a gente precisa, e ele está certo. Vamos lá. Isso é uma pressão subliminar, né? Mas, olha, eu queria saber do Jorge, de maneira bastante franca, na resposta que eu não pode dar por valores absolutos, mas nos assustou muito essa mortalidade por falta de oxigênio em Manaus. É uma coisa terrível, né? Você identifica uma possibilidade semelhante com as drogas sedativas e miorrelaxantes para tratar os doentes que precisam de respirador por incapacidade de prover a demanda? Olha, Barros Franco, sendo bem objetivo, como o Rubens pediu, no início eu não tenho nenhuma dúvida de que houve, sim, mortes por falta de medicamento. Agora não, agora acho que os hospitais se organizaram melhor e as nossas linhas de produção também estão mais capacitadas para atender a demanda. Mas no início da pandemia eu não tenho dúvida. Zé Luiz Gomes Amaral, por favor. Muito bom. Eu não percebi, Jorge, quais são os países que produzem vidro? Eu entendi que são 3 países, mas eu gostaria de saber quais são. E qual é o nível de preocupação que você tem que isso venha a ser um fator limitante? E a segunda pergunta é, houve um sacrifício da linha de produção. Qual é o impacto previsto desse sacrifício? Impacto, você diz, de que ponto de... De que venha a faltar para o tratamento de outras doenças no futuro, quando elas se apresentarem com uma pressão maior no sistema de saúde. Bom, hoje as três fábricas de vidro mundiais, elas são, na verdade, globais, né? Tem fábricas em vários lugares. O nosso fornecedor é a Schott, com quem a gente tem um relacionamento extremamente bom, e com quem a gente consegue fazer, então, esse gerenciamento da produção. E a nossa preocupação em relação ao vidro, primeiro, ele já está num limite da capacidade por causa do aumento da demanda dos produtos Covid, e segundo, as vacinas vão precisar de vidro. Então, essa que é a preocupação maior, que por conta das vacinas, a falta de vidro vai impactar mais ainda a capacidade de entrega da indústria farmacêutica. Muito bom.
Nós vamos, claro, ter tempo também para algumas perguntas mais para frente, e agora nós vamos ter oportunidade de ter o Dr. Felipe Sadi, responsável pela unidade ventilatória do Hospital Copa d'Or, e eu gostaria que Barros Franco fizesse a introdução inicial. E, Felipe, por favor, você também faça uma breve introdução a teu respeito. Você tem crédito enorme e uma reputação muito boa aí no Rio de Janeiro. Parabéns pela sua competência profissional e pelo carinho também com que você tratou de todas as maneiras possíveis o nosso Ricardo quando esteve com o problema. Barros Franco, Patrícia, todos querem te apresentar, Felipe, então vamos lá. Não, eu teria o prazer de apresentar o Felipe, né? Que tem todas as situações, maior experiência atualmente muito grande, na parte especialmente de Covid, mas acho que esse prazer deve ser prioritário da nossa confrade Patrícia Rocco, foi quem o convidou, que certamente terá o prazer de fazer. Patrícia. Muito obrigado, Barros Franco. Muito obrigada. É sempre um prazer poder contar com o Felipe em todas as situações, né? O Felipe é um médico exemplar. O Felipe, e eu posso falar porque eu orientei sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, e um médico ímpar. É um médico que entende não só de terapia intensiva, pneumologia, cardiologia, mas entende de algo muito maior que a gente respeita na Academia Nacional de Medicina, que é a chamada relação médico-paciente. Felipe, ele tem toda a expertise possível para poder falar exatamente sobre ventilação mecânica. Ele é chefe da unidade ventilatória do Copa d'Or, ele é responsável pela rotina do Hospital Procardíaco e ele é o pesquisador associado do Laboratório de Investigação Pulmonar, no qual eu chefio na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Felipe, por sua presença. Bom dia a todos. Eu fico feliz, envaidecido com essa introdução do presidente Rubens Belfort, do caro Carlos Alberto Barros Franco e da minha querida professora. Me sinto muito bem em estar aqui e, de verdade, é uma honra estar entre vocês. E é um tema muito interessante e instigante, essa questão da limitação dos insumos e do tratamento dos pacientes com Covid. Desde o início, muito no início dessa pandemia, a gente está inserido dentro do tratamento desses pacientes. Por acaso, eu não peguei a doença, e é meramente por acaso. Eu tive muito, e estou até hoje, absolutamente dentro das terapias intensivas, vendo esses pacientes. E eu trouxe algumas informações interessantes para dividir com vocês dentro desse tema. Trouxe uma agenda objetiva e eu prometo que vou ficar no tempo, apesar de muitos slides, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês pela importância demográfica da Covid no nosso país, que foi demonstrada nesse trabalho publicado há pouco tempo pelo grupo da Fiocruz, chefiada pelo Dr. Fernando Bosa, em que mostrou-se que a mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica no país chegou a 80%. Vejam, foram 250 mil admissões de abril a agosto no país inteiro, e chamo a atenção de vocês da necessidade do suporte ventilatório, seja dentro ou fora da UTI, que chega a 73% desses pacientes, ou seja, 175 mil pacientes precisaram de suporte ventilatório para serem tratados dessa doença. Eu fiz muita questão de trazer a patogênese aqui para a gente discutir, porque isso tem direto efeito no que nós fazemos no suporte desses pacientes, já que a gente não tem uma terapia específica para isso. Nós podemos ter uma via de resposta inflamatória, entre aspas, saudável,
com pouca resposta inflamatória sistêmica, com pouca inflamação no pulmão, e esses pacientes evoluem muito bem, obrigado, a despeito de qualquer coisa. Talvez esses sejam aqueles pacientes da gripezinha. Por outro lado, um percentual menor de pacientes, mas ainda significativo, nós temos uma via de resposta inflamatória muito mais significativa, e chamo a atenção pela característica fisiopatogênica da piroptose, que é uma programação de morte celular que gera muito mais resposta inflamatória do que a gente via inicialmente, e os vírus citopatogênicos, como o coronavírus, têm essa característica. Esse é um diagrama que foi publicado ontem, na verdade, pelo grupo da doutora Patrícia, mostrando a evolução do reconhecimento do vírus no receptor celular, depois a resposta inflamatória induzido pela presença e atividade e ativação do sistema de coagulação e, subsequentemente, com fibrose, e aí sim um desfecho inexorável, que é o que nós vemos nos pacientes que não saem da terapia intensiva, a fibrose pulmonar e o pulmão absolutamente consolidado. Dentro desse contexto fisiopatogênico, uma característica clínica muito frequente é a hipoxemia com um paciente eupneico, né? O paciente inicialmente não faz esforço, o paciente não sente um grande desconforto, mas tem muitas vezes uma saturação arterial de oxigênio menor que 90%. Dentro desse contexto, desse conhecimento todo, o que nós vemos na prática é exatamente o que essas figuras mostram. O infiltrado alveolar misto, uma característica intersticial no início. Nós vemos o dano alveolar difuso característico na patologia, mas mais do que isso, nós começamos a ver muito mais microtrombose e macrotrombose do que nós víamos na SARA habitual, na síndrome de desconforto respiratório agudo habitual, seja por pneumonia bacteriana ou por outras causas. E eu chamo a atenção disso porque quando nós vemos microtrombos próximos das paredes alveolares, isso quer dizer que esses alvéolos se transformam em espaço morto. E isso é muito importante porque a hipercapnia resultante dessa ação fisiopatogênica é muito intensa. E não só vemos hipoxemia, mas como hipercapnia. E a hipercapnia não mais agora por espaço morto de grandes vias aéreas, ou seja, você tem uma grande consolidação, onde você não tem troca e um shunt excessivo, mas principalmente você tem alvéolo ainda aberto, mas sem troca porque não chega sangue, devido à microtrombose. E aí, alguns exemplos de dano alveolar difuso, com membrana hialina, e vários exemplos de trombo no interior dos vasos. Uma característica muito interessante dessa doença, e muito específica, quando comparada à pneumonia viral por H1N1, por exemplo, é a angiogênese por intussuscepção. E por que isso é importante? Porque é o que vai gerar a formação da microtrombose, que é muito mais frequente, 9 vezes mais frequente na pneumonia por SARS-CoV-2 do que em H1N1, por exemplo. E o que nós vemos na prática é, muitas vezes, uma evolução de um vidro fosco na tomografia, com dano alveolar difuso leve, e isso vai evoluindo num crescente associado a microtrombose e também macrotrombose, até chegar à fibrose pulmonar, e nós temos, então, o resultado de um paciente que se torna inventilável, como nessas fotos desses pulmões e dessa histopatologia. Caracteristicamente, as bases, os lobos inferiores e as áreas posteriores dos pulmões são mais comprometidos, é onde nós temos maior formação de consolidação e, muitas vezes, a fibrose. E vale lembrar aqui que, dependendo da estratégia ventilatória implementada, nós, de fato, podemos também induzir a lesão pulmonar associada à ventilação mecânica, seja por aumento da pressão transpulmonar, como, por exemplo, pacientes que ventilam espontaneamente e hiperdistendem o pulmão, seja naqueles pacientes que já não tiveram
uma estratégia ventilatória protetora desde o início e, portanto, requerem pressões mais altas e, eventualmente, utilizando-se volumes correntes mais altos também. Bem, eu chamo a atenção de vocês sobre a coagulopatia porque é um paradoxo. Muitas vezes a gente está tratando uma situação de hipercoagulabilidade, como é de fato essa doença, ela induz uma hipercoagulabilidade sistêmica. Isso não acontece só no pulmão. Vocês vão ver um exemplo de uma trombose venosa profunda num paciente meu, aqui um paciente com síndrome de desconforto, e vocês podem ver que em vasos segmentares e também subsegmentares nós vemos os trombos, né? E, evidentemente, uma situação absolutamente difícil de tratar. Aquele paciente, inclusive, foi para ECMO. Mas, além da lesão da coagulopatia na periferia, dos macrotrombos e dos microtrombos no pulmão, nós também temos microtrombose no sistema venoso cerebral, e isso é um problema, porque eles podem sangrar. A despeito do tratamento ser anticoagulação, e é isso que nós precisamos fazer, alguns pacientes, de fato, trombosam o sistema venoso cerebral e sangram. Mesmo com anticoagulação adequada, mesmo com suporte adequado, e essa é uma surpresa absolutamente desagradável, e eu pude, infelizmente, ver alguns casos como esses na minha prática diária. A gravidade da doença ela está diretamente associada à evolução com síndrome de desconforto, sepsis, choque séptico e o diagnóstico da trombose venosa e de tromboembolismo pulmonar. Lembrando que muita gente confunde, você vê trombo no pulmão, então é tromboembolismo. Não necessariamente. A gente vê o tromboembolismo quando você vê macrotrombos, provavelmente é tromboembolismo. Mas nós não temos ainda sensibilidade em angiotomografia, por exemplo, para ver microtrombose. Portanto, o resultado da microtrombose, na maior parte das vezes, é a hipercapnia gravíssima que nós vemos nesses pacientes. Bom, além desse componente todo, quando a gente lida com coagulopatia, a gente acaba vendo uma série de disfunção orgânica e, portanto, caracteriza essa doença como uma doença multissistêmica. Isso acontece no coração, acontece no fígado, acontece no rim, acontece nos intestinos e, infelizmente, o que nós temos, e se vocês forem ver cada comprometimento em órgão, seja no cérebro, seja no intestino, seja no rim, seja no pulmão, seja nos órgãos genitais, no fígado, nós temos a formação de trombo. Inflamação e trombose. É isso que nós vemos como resultado dessa doença que se caracteriza dessa forma tão grave. E o que fazer na ausência de um tratamento específico? O suporte ventilatório é fundamental, usar anti-inflamatório e usar anticoagulante. Em relação a esses níveis de suporte e tratamento, existe uma interdependência clara, porque na medida em que não se implementa anti-inflamatório e não se implementa anticoagulação, você pode colocar o paciente em ECMO que nada vai acontecer. Em 14 dias você vai desligar a ECMO e nós não teremos nada mais a oferecer. E se você não tem o suporte ventilatório, mas tem anticoagulante e anti-inflamatório, também não vai adiantar, porque nós precisamos de tempo para a ação dessas drogas. Portanto, existe uma interdependência dentro do suporte terapêutico dessa doença. E dentro do contexto, e aí sim, o que vocês me pediram para falar sobre na ausência do suporte ideal, o que nós podemos fazer? Nós podemos esticar o oxigênio. Nós podemos objetivar uma saturação até de 90% durante mais tempo e usar menos oxigênio possível quando existe uma reserva desse gás. E dentro desse contexto, não só a OMS, essa semana, especificamente no dia 25 de janeiro, na segunda-feira passada, soltou um novo guideline de tratamento para essa doença e, se preocupando com as reservas baixas de oxigênio, mostrou-se sensível ao objetivo desse tratamento de manter uma saturação entre 90% e, no máximo, 95% nas pacientes grávidas, para se sustentar, portanto, a oferta tecidual de oxigênio, que é tão importante
para que nós consigamos produzir ATP e, consequentemente, energia celular. Além disso, eu chamo a atenção de vocês que a própria AMIB, a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, também gerou uma nota e um guideline para o tratamento desses pacientes, sensível à escassez do gás oxigênio, especialmente no norte do país, no Amazonas, mostrando-se, então, o que pode ser feito. A máscara de Venturi, a máscara de reservatório, a gente pode usar, de fato, podendo chegar a uma fração inspirada de oxigênio de até 90%, em algumas situações, com uma vedação adequada, com uma reserva adequada. E isso gera, obviamente, um tempo a mais para uma eventual transferência para um local mais seguro, mais adequado para o tratamento desses pacientes, que, de fato, requer uma estrutura muito complexa, não só de conhecimento de profissionais habilitados, mas como uma infraestrutura tecnológica para cuidar adequadamente desses pacientes. Uma outra situação que pode abreviar a necessidade de suporte ventilatório invasivo é a pronação dos pacientes acordados, seja com oxigênio suplementar, seja sem oxigênio suplementar, ou mesmo de pacientes que estão com catéter nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva. E o que nós temos, de fato, é pouca informação. Nós não temos trabalhos comparando a utilização da prona em relação a outras formas de suporte, em relação à mortalidade, em relação à intubação e até mesmo aos eventos adversos. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de que parece uma manobra singela, prática, eficiente, mas cuidado. Por quê? Eu já soube de pacientes pronados com catéter nasal de alto fluxo. Por algum motivo, esse catéter nasal desprendeu do paciente e ele foi achado morto. Então, isso não aconteceu do meu lado, mas eu soube de fonte segura e isso, obviamente, é um dado que mostra a necessidade da atenção e monitorização desses pacientes. Não se tratam de pacientes plug and play, ou seja, nós tomamos uma atitude, uma conduta e pode virar as costas. Não, esses pacientes requerem atenção continuada, monitorização continuada, mesmo com estratégias simples como a pronação. Um device muito simples, que é a máscara com uma válvula de PIP, como vocês podem ver aqui em azul, acoplado a uma válvula, a um fluxômetro, em que é barato e prático. Esse sistema custa em torno de R$250 no Mercado Livre, inclusive. Nós podemos minimamente melhorar a capacidade residual funcional dos pacientes, tentando, entre aspas, recrutar unidades alveolares colapsadas com um pouco de pressão na via aérea. É evidente que existe uma limitação do nível de pressão, mas é melhor do que nada, do que o ar ambiente, muitas vezes. E o custo realmente é um custo muito baixo. A corticoterapia, esse estudo Recovery, mostrou-se eficaz para os pacientes dependentes de oxigênio em ventilação mecânica, com redução da mortalidade em 28 dias, e o racional disso já foi descrito anteriormente com a redução da resposta inflamatória, utilizando-se, nesse caso, Decadron 6 mg por dia. Entretanto, existem inúmeros de outros trials em andamento, com doses maiores de corticoide, e é possível, sim, que em breve a gente esteja usando doses maiores. Essa dose de 6 mg equivaleria a mais ou menos 40 mg de metilprednisolona. Isso já é uma dose razoável, mas eu acredito que em pacientes mais graves nós precisamos usar doses ainda maiores. Não pulso terapia, nada disso, mas talvez entre 1 e 2 mg por quilo. Isso é absolutamente uma avaliação pessoal e a gente precisa esperar, de fato, alguns estudos serem publicados para termos uma análise melhor. Em relação à anticoagulação, a OMS mostra algum benefício. Existem vários trabalhos já publicados e existem outros ainda, inclusive com novos anticoagulantes, mas, de fato, a anticoagulação provavelmente diminui a mortalidade em 14 dias, provavelmente diminui a taxa de embolia pulmonar e provavelmente também tem um aumento do sangramento, mas isso requer monitorização como qualquer
doença que requer anticoagulação. Apesar de ser uma tecnologia complexa, o tromboelastograma, pelo menos para mim, que uso o tromboelastograma há mais de 10 anos, mostra o quão importante é você entender e estudar a coagulação. E o tromboelastograma me ensinou o que é a coagulação e a anticoagulação. Essa análise que foi feita aqui está escrita com a letra do Dr. Rubens Costa Filho, que foi quem trouxe o Rotem para o Brasil há mais de 10 anos atrás, e desde então a gente usa. Mas para que serviu? Por que eu estou trazendo aqui? Para vocês perceberem como esses pacientes ficam hipercoaguláveis no Fibtem, e à medida que você implementa a redução da resposta inflamatória com anti-inflamatórios e a própria anticoagulação, a gente consegue uma melhora significativa da coagulação desses pacientes, que tem tudo a ver com a resposta inflamatória também. Eles têm inúmeros guidelines e sugestões de anticoagulação em várias universidades no mundo inteiro. Nós temos uma rotina própria, que eu não trouxe aqui, mas esse é só um exemplo de que a anticoagulação é necessária e compõe o tratamento desses pacientes. Então, para concluir, o que eu sugeriria diante de uma escassez de recursos? Primeiro, identificar a doença grave de forma precoce. E, para isso, é a oximetria que nós temos. Oxigênio e estratégias de baixo custo são fundamentais. O CPAP de alto fluxo pode ser eficaz e pode diminuir, por exemplo, a taxa de intubação de alguns pacientes. Além disso, a prona com um paciente acordado, apesar de existir algum risco, eu acho que esse risco é infinitamente menor do que uma intubação e todas as complicações associadas à ventilação mecânica. Corticoide, eu não tenho dúvida, talvez colchicina, eu aguardaria um pouquinho mais para a gente entender essa utilização. A anticoagulação, se não com heparina de baixo peso molecular, mas minimamente com heparina não fracionada. Existem vários estudos com heparina não fracionada subcutânea, inclusive, não precisa fazer venosa, o que requeriria um controle muito maior, mas vale atentar... Um minuto, por favor. Já estou terminando. Vale atentar que alguns desses pacientes envolvem deficiência de antitrombina 3, que é um cofator da heparina, seja da heparina não fracionada, seja da heparina de baixo peso. Então, não necessariamente vai atuar em todos os pacientes. E o cuidado, de fato, dos pacientes graves requer monitorização e requer também a presença de, não só médicos, mas como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, habilitados a entender o que acontece com esses pacientes. Esse é um quadro muito, muito, muito conhecido, que eu gosto muito, porque mesmo que nós não possamos fazer muita coisa, pelo menos entender um pouquinho mais a evolução de uma doença que ainda, apesar da gente conhecer várias coisas, ainda conhecemos pouco, faz todo sentido. Então, não podemos virar as costas para os pacientes. Esses pacientes requerem atenção. São pacientes que deprimem muito rapidamente, porque a família não está próximo. A família também faz parte do tratamento. E, de verdade, a presença médica e de toda a equipe multiprofissional faz muita diferença. E aqui, uma parte da equipe com quem eu trabalho que fez muita diferença e tem feito diferença ao longo desse período todo. Eu agradeço mais uma vez ao convite e a presença aqui com vocês. Muito obrigada, Felipe. Excelente apresentação. E antes de eu passar a palavra para os outros acadêmicos e doutores que estão presentes assistindo esse simpósio, eu queria saber a sua opinião, já que a gente não teve a discussão sobre oxigenoterapia, sobre como é que a gente vai conseguir lidar com esse problema, né, nas unidades de terapia intensiva. É claro que diversas unidades de terapia intensiva já previam que isso efetivamente poderia acontecer. E, infelizmente, a despeito da vacinação, isso vai acontecer frequentemente. E aí nós temos a AMIB, eu participei junto com o professor Valiati e outros membros do comitê da AMIB, mostrando a importância
de você não ficar ansioso em querer manter uma saturação de 98%. E isso geraria, obviamente, um gasto muito maior de oxigênio. Lembrando da fisiologia, se você mantiver uma saturação em torno de 90%, você continua mantendo uma oxigenação dos órgãos pela curva de dissociação de hemoglobina de forma satisfatória. E isso já é uma conduta que a gente já vai adotar. E a pergunta é, como é que a Academia Nacional de Medicina poderia auxiliar da mesma forma que a AMIB está fazendo, mostrando, por favor, não precisa manter uma saturação de 98%, como muitos têm na cabeça, que isso é como se fosse uma meta terapêutica. E outro ponto que eu queria que você discutisse é o fato de muitos estarem utilizando 2 respiradores ao mesmo tempo, e qual vai ser o impacto disso? Vale a pena ou a gente tem que realmente fazer uma escolha de Sofia? Muito obrigada, professor Felipe. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. O que eu acho que isso tem que ser um mantra nessa pandemia. Você não precisa de uma saturação superior a 94%. Tudo bem, se quiser manter acima de 90%, de fato não precisa do ponto de vista fisiológico, exceto em alguns pacientes. Nós temos que ver, de fato, a concentração de hemoglobina sérica e a demanda de cada um, lactato sérico, tem uma série de coisas, mas definitivamente não precisamos, isso deve ser divulgado para todo mundo que cuida desses pacientes, para diminuir a necessidade de oxigênio. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 2 pontos. A hiperóxia, ela é tão ruim quanto a hipóxia. A gente já sabe disso. Eu não tive tempo de falar aqui, mas existem alguns trabalhos na literatura mostrando isso. Então, ou seja, nós temos a retaguarda fisiológica e também de ensaios clínicos mostrando isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Existem respiradores, e é um prazer ver o Jorge Bonassa aqui dentro dessa discussão, mas existem respiradores que consomem muito mais gases do que outros, que inclusive são fabricados por empresa que comercializam gases medicinais, né? Então, nós temos que ter o conhecimento do que nós estamos utilizando, como nós estamos utilizando, e levar em consideração essa questão também. O consumo, ele é muito ruim em qualquer ponto dessa cadeia, seja ofertar mais do que necessário para o paciente, seja consumir mais do que deveria nos respiradores. Hoje nós temos respiradores com turbina que não precisam do mix de ar comprimido, que também consomem muito oxigênio. Então, e que respiradores são esses? Nós sabemos. Uma recomendação é tentar não utilizar esses respiradores, né? Até porque consomem também muita energia. Mas tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente está numa situação tão estreita como nós estamos atualmente. E não é só aqui no Brasil. Existem vários países do mundo assim. Portugal está calamitoso, por exemplo, né? Verdade. Muito obrigada, Felipe. Eu gostaria de abrir a mais algumas perguntas. Professor Barros Franco, por favor. Está sem som, Barros Franco. Foi muito boa a sua apresentação, parabéns. E queria só pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes. E a primeira delas exatamente, já foi dita, a hiperóxia, que esses doentes frequentemente são ventilados. Muito difícil você ter um doente CTI que ele não esteja com saturação em torno de 98, 97, 90. Quando bate 91, certamente aumenta o FO2, coisa que, na maioria das vezes, não é necessário, evidentemente, se ele tiver anêmico, se ele tiver com outras alterações. A outra coisa que eu acho que você se posicionou muito bem é que fica uma noção de que o ECMO vai salvar, vai manter, vai resolver o problema do doente. Na realidade, o ECMO é uma interface no momento em que o doente não tem capacidade pulmonar de fazer uma troca suficiente e dá tempo para que as medicações utilizadas façam efeito e possam reverter.
E, realmente, algumas vezes, é muito desanimador. Você chega a um momento, o doente fica absolutamente dependente de ECMO, e quando você tenta tirar, ele não assume mais a ventilação, você tem que desligar, e o doente vem a falecer. Então, é uma noção importante. O ECMO é uma maravilha, dá a sensação que você vai manter o doente vivo para o resto da vida, mas que ele não pode viver só com ECMO. E como uma pergunta, eu queria dizer, se você tem um levantamento, que dos doentes com ventilação mecânica por SARS-CoV-2, que percentual você tem usado bloqueador muscular? Essa é uma ótima pergunta. Cada vez a gente usa menos. Por um único motivo. Nas primeiras 48 horas, o paciente precisa ficar incontrolado. E, a partir do momento em que a gente assume uma estratégia ventilatória protetora, muitos desses pacientes podem reter CO2 e, com isso, o drive fica muito ativo e não é o que a gente quer nesse momento. Esse é o racional para se usar o bloqueador neuromuscular. Mas, com as drogas que nós temos, imediatamente após a intubação, o paciente está bloqueado. Mas não necessariamente precisa continuar, até porque alguns pacientes são até mesmo recrutados e respondem. Com isso, nós conseguimos lavar o CO2 e esses pacientes ficam basicamente sedados. A nossa proposta hoje é utilizar cada vez menos bloqueador neuromuscular e menos agentes sedativos de longa duração. Portanto, hoje, na UTI ventilatória do Copa d'Oro, o objetivo é usar Propofol com fentanil. A gente tem, na verdade, desde março, nós fechamos com mais de 300 doentes até o início de setembro. A nossa mortalidade, e todos os pacientes estavam em suporte ventilatório, porque é para onde se centraliza os pacientes mais graves, a nossa mortalidade foi inferior a 15%. Isso, nós estamos trabalhando esse banco de dados para publicar em breve, e realmente nós literalmente não procuramos uma nova pólvora e nem queremos uma nova roda. O que a gente faz é ventilação protetora individualizada, anticoagulação precoce e corticoterapia depois da utilização, depois da publicação do Recovery, porque até então existe uma grande discussão no nosso grupo se valeria a pena fazer ou não. Eu até entrei em contato com Jesus Vilar, é um espanhol que é muito estudioso dentro do contexto corticoide, junto com o Meduri, e ele me falou: Felipe, você tem que fazer, mesmo sem ter nenhuma evidência na SARS-CoV-2, você tem que fazer. Eu falei, mas na primeira página do livro de virologia fala que se você fizer corticoide vai piorar, né? Então, eu tive muita resistência até ter uma publicação de fato para que a gente começasse a corticoterapia. E quero chamar a atenção aqui para um outro dado. Tocilizumab, eu vi 4 pacientes que utilizaram, até hoje eu não prescrevi nenhuma vez. Desses 4, 3 fizeram citomegalovirose disseminada e 1 morreu. Morreu em ECMO, eu desliguei a ECMO, não tinha mais o que fazer. Então, é outra droga que eu acho muito perigosa. Nós não temos uma evidência recente mostrando que a associação de corticoide com tocilizumab reduziu um percentual pequeno, mas significativo na mortalidade, mas eu tenho muito receio do tocilizumab pela imunossupressão que se sustenta durante dias e semanas, e os pacientes, subsequentemente, podem vir a falecer com infecções oportunistas gravíssimas, como citomegalovirose, né? Mas o percentual, Dr. Barros Franco, ele atualmente é alto nas primeiras 24 horas, porque pós-intubação, mas subsequentemente eu diria que menos do que 30% ficam curarizados. E à medida que existe a resolução, a ventilação espontânea com CPAP e extubação, ou mesmo naqueles pacientes que a gente tem outras questões envolvidas, complicações clínicas e precisam ser traqueostomizados, sedação leve, com dexmedetomidina, propofol e, eventualmente, um pouco de fentanil. É isso que a gente tem usado. Muito obrigado. Às 11h27, nós temos agora Valban Damasceno de Souza, presidente do Conselho da ABMED-BED, e nós temos o Marcelo Viana, chefe da fisioterapia respiratória do Hospital Samaritano. 10 minutos cada, e depois nós temos mais 10 minutos para discussão e comentário. Eu queria agradecer muito, Valban, e passo a palavra, então, a você. Muito obrigado.
Perfeito, doutor Rubens. Inicialmente, não sei se vocês me ouvem, creio que sim. Ouve perfeitamente bem. Fala Valban ou Alban? Valban. Então falei certo, bem-vindo. Perfeito. Doutor Rubens, eu queria agradecer, em nome do senhor, a todos que estão aqui, dizer que eu me sinto honrado de participar dessa discussão. Precisamos de mais dessas iniciativas no Brasil. Eu costumo dizer que vivemos um mundo estranho, né? Estamos enfrentando um inimigo desconhecido. A questão da informação, ela é disseminada com contra-informação e isso torna a situação, muitas das vezes, muito mais difícil para todos os atores do que está sendo feito hoje no país. Aproveitar a apresentação do palestrante anterior, do Felipe, excelente apresentação, e também fazer os nossos agradecimentos a todos os profissionais de saúde, são merecedores do nosso respeito e mais autoestima dentro da sociedade brasileira, porque sem as pessoas, de nada a minha tecnologia, por exemplo, eu sou o diretor de assuntos corporativos da BD, da Bechdel Dixon, também sou presidente de conselho, mas de nada adiantaria a tecnologia se não tivéssemos pessoas capacitadas como vocês, que são estudiosos e estão aí empenhados em tentar enfrentar esse inimigo desconhecido. Pois bem, nós temos pouco tempo, eu acho que o objetivo aqui é fomentar a discussão. Eu queria rapidamente falar para vocês sobre as seringas. Eu acho que o Paulo Fracaro já deve ter falado alguma coisa. Eu tive a honra de, em setembro do ano passado, estar aqui com vocês nesse grupo. Fiz também uma apresentação sobre a questão das seringas, onde nós já chamávamos a atenção para a necessidade de planejamento. Tudo passa por planejamento. Infelizmente, é difícil ou quase impossível planejar quando estamos lidando com o desconhecido. Então, quando você não consegue planejar, o que demanda de todos são decisões rápidas. Decisões que, ora, nós acertamos, ora, nós erramos. Faz parte do processo de aprendizado e desenvolvimento. O que se passa hoje? O Brasil possui 3 fabricantes de seringas em território nacional, eu já disse isso. Hoje, temos capacidade, sim, instalada de produção de seringas conforme a necessidade das vacinas. Obviamente, infelizmente também, nos últimos meses, nós fomos bombardeados com informação de que a vacina já estava presente, que tínhamos a vacina e talvez fosse faltar seringas, etc, etc. E nós trabalhamos muito para desmistificar isso. Por quê? Porque nós sabemos que nenhum lugar do mundo, nenhum fabricante de vacinas vai conseguir ter uma produção em escala para vacinar a população globalmente e massivamente. Isso não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, do ponto de vista, e os senhores conhecem isso muito bem, do ponto de vista de uma campanha de vacinação em massa, com características como o Brasil tem, você não vai colocar 100, 200 milhões de pessoas em fila para fazer uma vacinação em 3 semanas, 4 semanas. É impossível, não é assim que funciona. Então, o que nós estamos trabalhando como indústria produtora de seringas? Aumentamos nossa capacidade produtiva, hoje estamos com turnos de 24/7, estamos na capacidade máxima, estamos atendendo a todas as demandas, seja do governo federal, estaduais e até municipais. Óbvio, já estamos entregando mais seringas do que se tem disponível de vacinas. Eu vou dar um exemplo para vocês dos números que nós temos, que são públicos aí. A vacina do Butantan seria em torno de 6 milhões de doses, e no estado de São Paulo ficou retido 1.200, de acordo com a proporção da população. 1.200.000 doses de vacinas. Eu já tinha entregue em São Paulo 2.400.000 unidades de seringas, só eu, fora outros fabricantes que também ganharam licitações. Obviamente que essa guerra de informações, né, ou o uso político também de toda essa situação, ela não ajuda em nada. E eu conversei com muitos jornalistas e pedi encarecidamente que eles nos ajudassem a esclarecer e divulgar, disseminar informação correta, responsável e ponderada, né? O que aconteceu é que, num determinado momento, nós chegamos a ter licitações pelo país de cerca de 600 milhões de seringas, fora o consumo regular. 600 milhões de seringas, fizemos esses cálculos estimados. Isso significaria, se tudo se confirmasse, que já teríamos vacina para dar
para aplicar 3 doses em toda a população brasileira, 600 milhões de seringas, o que não existe. Então tem que ter uma parcimônia para a gente também não gerar, eu costumo fazer a brincadeira, a tal da corrida pelo papel higiênico, né? Que foi o que aconteceu lá no início da pandemia. Todo mundo procurando um produto para fazer os seus estoques desnecessariamente, porque muitas vezes há um receio infundado de que o produto vai faltar, e isso prejudica todo mundo. Eu falei isso com autoridades, falei isso na Câmara dos Deputados, falei no Ministério da Saúde, governo do Estado de São Paulo, falei, olha, vamos ter parcimônia e responsabilidade. A produção de seringas tem que acompanhar a demanda, ou melhor, tem que acompanhar a chegada, a disponibilidade das vacinas. É um casamento, a seringa é o noivo, mas se a vacina, que é a noiva, não chegar, não tem casamento. E isso tem que estar muito bem coordenado. Então, hoje, me parece que a coisa está um pouco mais arrefecida. De ontem para hoje acordamos aí com essa discussão do espaço morto da seringa e etc e tal, e aí eu vou fazer das minhas, das palavras da doutora Patrícia as minhas. A seringa que temos hoje é a que está aí, e é o que tem para ser usado e é o que nós deveremos usar. Não adianta ficarmos em discussão se para chegar à Lua o ônibus espacial é mais eficiente do que uma nave que está sendo desenvolvida. Tal. Isso não vai nos ajudar em nada. Por quê? Porque o programa de imunização brasileiro foi fundamentado em cima das seringas que hoje estão aí presentes. São seringas de 3 ml e seringas de 1 ml. Mais as agulhas que tradicionalmente nós utilizamos. E o Parque Industrial Brasileiro ele está preparado para isso. E como os senhores sabem, não é do dia para a noite que você transforma uma linha de produção de um determinado produto para um outro totalmente diferente. Você tem validação, estamos falando de produto de saúde, não estamos falando de um produto qualquer. Você tem validações, você tem certificações, você tem a questão da esterilização. De modo que eu diria para os senhores, a indústria está conversando com o governo federal, estamos conversando com os governos estaduais, o Brasil está preparado, em termos de seringa, para enfrentar essa situação. Óbvio que tem muita coisa que a gente desconhece, tem muita coisa que a gente vai ter que aprender, e soluções complexas existem, problemas complexos existem, demandam soluções complexas. O grande problema que a gente está tendo na sociedade mundial, eu diria, não brasileira, é a tentativa de simplificar coisas que a complexidade exige um pouco mais de cérebro, de inteligência, de informação. E o debate de vocês hoje é o que traz. Eu assisti apresentações belíssimas aqui, muito ricas, quiçá pudéssemos ter esse tipo de discussão um pouco mais ampla nos veículos de comunicação, porque a discussão é totalmente rasa. E aí, infelizmente, começa a gerar desinformação e pânico. Pânico numa situação onde o pânico já está instalado. Eu não sei o que mais pode piorar. De maneira que, já finalizando, para também colaborar com o tempo de vocês, eu gostaria de abrir para as perguntas, eu gostaria de dizer que estamos produzindo a máxima capacidade do que é possível. Por parte dos governos, obviamente, as tomadas de decisões não foram antecipadas, transferiu-se para a indústria essa correria de produção, correria de tentar solucionar problemas que realmente não são decisões nossas, né? A decisão de saúde pública, a gestão de saúde pública não é nossa. Nós acompanhamos e tentamos atender a demanda, mas nós estamos fazendo o máximo da nossa capacidade, dos nossos esforços para poder ser parte da solução e não do problema. De maneira que eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e também pela honra de ter sido convidado. Bom, muito obrigado, foi excelente. Antes de passar a palavra ao acadêmico Carlos Alberto Barros Franco para apresentar o Dr. Marcelo Viana, eu queria aproveitar para comunicar que há 2 minutos atrás o acadêmico, presidente da Academia de Medicina, Academia de Farmácia, Ciências Farmacêuticas do Brasil, a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Nacional de Medicina, acabamos de marcar uma reunião domingo à noite com representantes de grandes grupos de agências publicitárias no Brasil para desencadear justamente uma campanha parecida. E a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil é a nossa
interação máxima também com a indústria e com esse segmento importantíssimo. Como você falou muito bem, é um mundo estranho. Pior ainda, são diferentes mundos estranhos. E um dos papéis da academia é juntar esses diferentes mundos estranhos e organizar, né, os mocinhos para ter uma atuação mais forte contra os bandidos. Então, nós vamos em frente, sim. Eu acho que é fundamental que as academias trabalhem juntas pelo ideal comum. Barros Franco, a sua apresentação agora, por favor. Sem som, Barros Franco. Eu queria, antes de fazer a apresentação do Marcelo Ferreira, dar os parabéns ao presidente por essa iniciativa. Eu acho que é exatamente isso. Nós, hoje em dia, somos mal informados, quer dizer, nós, mas a população brasileira, absolutamente mal informado por entrevistas de muitas pessoas, algumas pessoas qualificadas, mas muitas completamente desqualificadas em relação à informação. Eu acho que esse momento das academias ocuparem esse espaço vai ser absolutamente produtivo para o benefício do brasileiro. Então, eu acho que parabenizo essa reunião, espero que dê muitos resultados e acho até que nós, ao término de cada reunião, por exemplo, talvez começando por essa, deveríamos fazer um press release para que seja divulgado o que de mais importante foi discutido e que conclusões a academia, com essas informações, sugere para a população e até mesmo para o governo, já que a academia é um órgão e foi criado para tal, assessorar o governo na área de saúde. Doutor Barros Franco, se me permite, me desculpe, eu sei que o tempo está apertado, mas eu gostaria de congratulá-lo por essa ideia. Eu acho que precisamos trazer os jornalistas para mais próximos dessas discussões. Infelizmente, eu tenho conversado e dado entrevistas por mais diversos veículos, entre aquilo que se fala e aquilo que é publicado, há uma perda de conhecimento e informação gigantesca. Eu acho que temos que trazê-los mais para perto para que eles melhorem o nível e a qualidade dessas coisas que são vinculadas. Eu vou só dar um exemplo aqui de uma manchete de um grande jornal de ontem, de uma grande jornalista. Butantan aconselha prefeituras a usarem agulha mais fina para economizar vacina. Que notícia é essa? Eu fico me perguntando que notícia é essa. E aí você vai ler a matéria, a notícia, quem está escrevendo não sabe se está falando da seringa ou se está falando da agulha. E faz total diferença, né? Então, queria congratular o doutor Rubens Belfort também, se puder fazer esse press release, enviar essas discussões para mim. Vamos tentar nutri-los um pouco de conhecimento, informação, né, inteligência, porque está difícil. Muito obrigado, viu? Okay. Agora, então, o Barros Franco vai fazer a apresentação e nós vamos ter também, em seguida, nos comentários, a presença do Dr. Jorge Valiati, presidente da comissão de, se eu estiver falando errado, ventilação da AMIB. Gostaria de fazer um comentário também. Barros Franco, por favor. Nós temos 20 minutos. Barros Franco. Bom, então eu queria apresentar o Marcelo Viana, que é fisioterapeuta, chefe da parte de fisioterapia respiratória do Hospital Sul-Americano. Tem uma enorme experiência na parte de suporte em relação à ventilação mecânica. Como todos sabem, a fisioterapia respiratória é um auxílio importantíssimo à ventilação mecânica, fica entregue a parte operacional toda de ventilação mecânica hoje aos fisioterapeutas treinados e pós-graduados nessa área. E ele tem também uma experiência muito grande na utilização de diferentes aparelhos de suporte ventilatório, de suporte de oxigênio, seja um ventilador de mecânica, seja oxigenoterapia, seja oxigenoterapia alto fluxo. E nessa apresentação, eu pedi a ele que fizesse um comentário sobre esses principais aparelhos. E como essa reunião foi criada principalmente pelo nosso pasmo com o que ocorreu de falta de oxigênio em Manaus, o que se pode fazer realmente para diminuir o consumo de oxigênio
que hoje, com os novos aparelhos, ele é infinitamente superior ao que era no passado. Então, Marcelo, por favor, sua apresentação. Bom dia. Queria primeiramente agradecer ao Dr. Marcos Franco pelo convite e também o som, acho que caiu a conexão, talvez. Acho que congelou a transmissão, sim. Talvez na hora de compartilhar os slides, alguma coisa ocorreu no seu computador. Nós estamos mantendo essa live toda com mais de 50 pessoas. É a terceira atividade da academia esta semana, para públicos completamente diferentes, que nos deixa muito, muito felizes com essa abrangência tão grande. Está de volta, Marcelo? Não estou conseguindo compartilhar a tela, informando que não está permitindo. Não tenha pressa. Agora sim. Já conseguem visualizar? Mais ou menos. Agora sim, agora está perfeito, basta só colocar naquela apresentação. A apresentação do doutor tem algum vídeo? Não, nenhum vídeo. Ok. Então, o assunto que coube a mim era falar um pouco da questão da oxigenoterapia, e eu trouxe alguns números também do nosso hospital, como a gente vem tratando desde o início da pandemia, e todos os deveres de casa que a gente teve que fazer quando começamos a tomar conhecimento dos casos que se iniciaram na China. Então, a gente teve um primeiro documento, que foi publicado em janeiro de 2020 pela Organização Mundial de Saúde e pelas sociedades americanas e europeias. E, obviamente, como a gente está falando de uma insuficiência respiratória hipoxêmica, todas as linhas de cuidado direcionadas ao paciente com Covid hospitalizado, de alguma forma, em maior ou menor quantidade, acaba demandando o uso do oxigênio, e todo o grupo do hospital, e acredito que, obviamente, de outras unidades, começaram a pensar como economizar esse recurso. Então, no primeiro momento, a gente analisou e fez um levantamento em relação aos ventiladores mecânicos em si. A gente identificou que isso não era um problema para a nossa unidade, sabendo que somos uma unidade diferenciada em termos de recursos, talvez do que na grande maioria do país, mas não identificamos isso como um problema, mas imaginávamos, até pelo que já víamos na literatura, vindo da China e da Europa em especial, da dificuldade de recurso em relação, em especial, ao uso de oxigênio. Então, a primeira ação foi realmente, no momento inicial dessa pandemia, a engenharia clínica fazer toda uma revisão do sistema de distribuição do hospital e, obviamente, a gente entendeu um pouco do que a gente utilizava e do que possivelmente nós iríamos encarar aí na frente. A gente é um hospital de média complexidade, temos 23 leitos de terapia intensiva e, em geral, a gente trabalha com em torno de 40% a 50% dos pacientes em terapia intensiva e ventilação mecânica. Esse número, obviamente, quadriplicou no período mais crítico da pandemia, e nós chegamos a ter, então, 74 pacientes em suporte ventilatório de uma maneira geral, seja alto fluxo, ventilação não invasiva ou suporte invasivo. Então, a gente imagina aí o impacto que isso causa em cima do sistema que oferta oxigênio para todo o hospital. Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo os diferentes sistemas de oferta. A gente vê um sistema de desumidificação sofrendo com congelamento, e isso pode afetar até mesmo os ventiladores mecânicos. Então, havia uma preocupação em diminuir essa demanda para que o sistema sofresse menos e não houvesse impacto também nos equipamentos.
A outra questão era, os insumos que tínhamos tinham que ser usados de maneira racional e inteligente, acima de tudo. Então, era fundamental revermos também a aplicabilidade do sistema de oxigenoterapia, retomando mesmo as nossas bases, né, do melhor recurso a ser utilizado, buscando o melhor custo-benefício. Então, existe uma cultura dentro de muitos hospitais, e no nosso não era diferente, de utilizarmos os sistemas nebulizadores como primeiro recurso, o que já era inadequado pela questão do aerosol, mas também pelo consumo aumentado de oxigênio. Então, otimizar, sabendo a indicação precisa e a maneira correta de utilizar cada um dos sistemas, evoluindo aí até mesmo a ventilação mecânica invasiva, sabendo que pacientes com uma menor demanda de oxigênio, principalmente os não-Covid, nós deveríamos começar a pensar em utilizar recursos de menor fluxo do que acabávamos muitas vezes utilizando de forma rotineira. Então, começou a se discutir a questão do escalonamento terapêutico dentro do sistema de oxigenoterapia, então evoluindo, né, dentro do sistema de oxigenoterapia convencional, que geralmente trabalha com uma demanda de fluxo abaixo da demanda respiratória do paciente, progredindo para os sistemas de alto fluxo, que podem chegar a trabalhar com fluxos, aqui no nosso país, de até 60 litros por minuto, lá fora até mesmo com fluxos maiores. A ventilação não invasiva, também como um recurso que consome de forma significativa o recurso de oxigenoterapia, e a ventilação mecânica invasiva, que esse consumo vai depender um pouco, obviamente, dos parâmetros que estão setados com esse paciente, em especial a fração expirada de O2 e o volume minuto. Então, esse é um escalonamento terapêutico, evoluindo aí para outros recursos, como o óxido nítrico e ECMO, que, obviamente, estavam dentro desse estudo inicial. Obviamente, a evolução do suporte ventilatório como um todo, onde a gente saiu de recursos bem mais simples, né, e evoluímos para os ventiladores microprocessados, os recursos de alto fluxo, criaram uma pressão e uma demanda sobre o sistema, não só na parte de energia elétrica, mas também no consumo dos gases medicinais de uma maneira geral. E aí o tamanho do problema que a gente começa a enfrentar, num documento aí emitido pela OMS em outubro de 2020, mostra isso de maneira muito clara. Quer dizer, a gente tem 2 milhões de novos casos por semana no mundo. Isso mais de 1 milhão de metros cúbicos de oxigênio medicinal por dia. São 15 bilhões de litros por dia. Essa é a demanda estimada de oxigênio no mundo, quando pré-Covid nós utilizávamos apenas 2 bilhões de litros por dia. Então, realmente é uma pressão muito grande sobre o sistema. A gente precisa começar a ter ações não só estruturais, mas ações na ponta, na assistência também, que permitam, de alguma forma, a gente economizar esse recurso tão nobre que cada vez está realmente mais escasso, principalmente se a gente for para países como a África, que já existia um gap muito grande na oferta de oxigênio medicinal. E aí tem um número interessante, que o oxigênio medicinal do mundo, a produção de oxigênio medicinal do mundo, ela é de apenas 3% de todo o oxigênio produzido. Então, já existe uma série de iniciativas pensando nesse outro oxigênio que é voltado principalmente para a área industrial, o que poderia ser feito em termos de purificação para que ele pudesse começar a ser utilizado na medicina. A Anvisa, recentemente, já saiu uma norma diminuindo a pureza do oxigênio que nós usávamos medicinalmente, que era de até 99%, hoje já se tolera de 95%, exatamente por essa demanda crescente do oxigênio. Então, esses aqui são números da nossa unidade, fazendo um cálculo no dia de ontem, dos 26 pacientes que hoje nós ainda temos internados no nosso hospital. Então, nós temos 11 pacientes em ventilação mecânica invasiva, 6 em catéter de alto fluxo e 9 em oxigenoterapia convencional, que a gente estabeleceu aqui uma média de pacientes usando 5 litros por minuto.
No catéter de alto fluxo, são 40 litros por minuto, podendo, obviamente, ter uma variação. E na ventilação mecânica invasiva, considerando que a OMS preconiza de cálculo, a gente utiliza um fluxo de 30 litros por minuto para calcular essa demanda. Isso, no final de um dia, a gente tem a necessidade de ter pelo menos 88 cilindros de 10 mil litros de oxigênio para atender a nossa demanda de apenas um dia para esses 26 pacientes. Então, as iniciativas que são fundamentais para que a gente tenha um controle e uma demanda mais controlada desse recurso é, obviamente, ter os protocolos institucionais bem estruturados, que servirão como guia, mas, obviamente, o cuidado individualizado, personalizado de cada paciente é fundamental para que a gente otimize isso ainda mais. E aí a presença da equipe, de uma maneira geral, na monitorização desses pacientes é fundamental. Então, os diferentes protocolos que vão utilizar esses recursos e muitos de maneira bastante significativa. 2 minutos restantes, doutor, 2 minutos restantes, por favor. A gente estabelecer o alvo dessa saturação, e como já foi discutido aqui, esses alvos de saturação ele não precisa ser acima de 95%, a grande maioria dos guidelines fala de 92% a 94%, mas é importante a gente entender que recursos diferentes vão trazer, muitas vezes, gaps. Essa é uma monitorização de um mesmo paciente com um oxímetro de maior precisão e com a oximetria de menor precisão, mostrando aqui um gap de 3 pontos. Outra questão importante da monitorização, que hoje os monitores mais avançados permitem, é a gente poder, antes de colocar a oximetria, verificar o índice de perfusão e, assim, a gente poder colocar no segmento que tem uma melhor perfusão e, assim, dar um número mais preciso para a gente e que a gente vai ter uma fidedignidade maior dessa monitorização e, consequentemente, poder dosar o oxigênio a ser utilizado de maneira mais precisa. Então, diferentes oxímetros de pulso vão ter sensibilidades e especificidades diferentes. E é importante a gente ter isso em mente quando a gente está monitorando esses pacientes. Então, aqui a gente tem diferentes recursos. Então, pacientes que estão em domicílio ainda, que precisam de oxigênio, ou pacientes com baixo fluxo de oxigênio dentro do hospital. Quando a gente não tem mais o recurso do oxigênio puro no cilindro, existe a possibilidade de recursos como concentradores portáteis, que vão fazer a concentração desse ar ambiente e vão, então, mandar oxigênio para o paciente. Claro que são pacientes que vão estar demandando um fluxo baixo de oxigênio, mas muitas vezes a gente tem esse perfil dentro do hospital e é uma possibilidade de recurso. A outra possibilidade são, hoje, os sistemas de alto fluxo que têm turbina. Então, esse é um modelo de uma empresa que trabalha com turbina, então a gente pode, por exemplo, chegar a 60 litros por minuto, sendo gerado por uma turbina interna e sem a necessidade, se fosse o caso, de trabalhar com oxigênio. Veja, ele está trabalhando aqui com 21% de oxigênio, com 60 litros gerado pela turbina, então isso também gera uma economia de gases e, obviamente, traz muito benefício para o hospital. E, como já foi citado aqui também, a gente tem os ventiladores mecânicos que hoje trabalham com turbina. Então, economizam gás de uma maneira geral. Muitas vezes são recursos que não oferecem um recurso tão avançado como outros ventiladores, porém, a gente tem uma economia em termos de economia do sistema de oferta de oxigênio, de gases medicinais de uma maneira geral para o hospital, e que trazem um impacto positivo e acabam, então, gerando economia e, consequentemente, fazendo render esse recurso. Então, eu trouxe uma provocação aqui no final, que, obviamente, curiosamente, também foi mencionado pelo Dr. Felipe Sadi, pela doutora Patrícia Rocco, falando de novos conceitos, que, na verdade, não tem nada de novo. Né? Vejam aqui um artigo de 2010 e outro de 2016, falando da hipoxemia permissiva, e talvez, sim, a gente tenha que começar a pensar nesse novo conceito em situações que determinem um controle muito maior do consumo desse recurso,
que aparentemente em algumas regiões vão se tornar cada vez mais escassas. E a questão da ventilação mecânica, o que a gente reza é que esse recurso não acabe, que a gente continue tendo esse recurso de um ventilador mecânico para múltiplos pacientes, como um artigo interessante de literatura, como uma foto de capítulo de livro, mas que a gente raramente ou nunca tenha essa necessidade de utilizar o mesmo recurso para mais do que um paciente. Era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, muitíssimo obrigado. Quando o acadêmico Barros Franco sugeriu o seu nome e falou da sua excelência, ele realmente não exagerou nada. Eu fico muito feliz, Marcelo, quando eu vejo um não médico contribuindo dessa maneira com os médicos em benefício da medicina. E isso, para mim, é o futuro, isso, para mim, é a medicina de excelência atual, é a maneira de nós todos sabermos trabalhar em conjunto em benefício do paciente. E o acadêmico Barros Franco deixou isso desde o início claro, e a sua apresentação foi excelente. Eu queria agora, nesses minutos finais, que já temos realmente pouquíssimos minutos, que então o Dr. Jorge Valiati fizesse alguns comentários que o José Luiz Gomes Amaral sugeriu. Por favor, seja bem rápido e que a gente possa aproveitar o tempo ao máximo. Dr. Valiati, é um prazer tê-lo aqui. Bom, primeiro, uma grande honra de estar nessa casa, né, e reencontrar amigos aí. Eu acho que ficou muito claro, foi uma manhã muito prazerosa. Eu só gostaria de falar, um minutinho, na verdade, não é nem pergunta, na verdade, mas parabenizar o Marcelo pela grande apresentação. A questão é essa mesmo, é multiprofissional. A gente não tem que ficar discutindo coisas dentro da UTI que não levam a nada. O país tem várias questões, né, e eu, como presidente do comitê aí de ventilação mecânica da sociedade, junto com a Patrícia, com todo mundo aí, a gente precisava criar uma norma que fosse uma norma aceitável para o Brasil todo. Por isso, de 92 a 96, né? Porque vocês perceberam que o oxímetro convencional ele erra muito, né? E até ensinar os médicos a saber o que é, como é que você confia na sua oximetria. Eu não tenho nenhuma dúvida que há um desperdício enorme de oxigênio no país, fora dos UTIs, inclusive. E o único detalhe é que, como você faz uma coisa como sociedade, você tem que ter a sua responsabilidade, né? Então, nós colocamos na discussão, deixamos lá tudo colocado para que as pessoas opinem. Então, aqui, conduzindo esse comitê, na verdade, a gente conduz em 6 pessoas, não tenho tempo de nominar todas, mas uma delas é a professora Patrícia. A gente ouve todo mundo, nós ouvimos lá na base. Isso começou lá com o Wilson, lá no Amazonas, né, que começou... Então, por isso que nós optamos de 92 a 96, Marcelo, por isso especificamente. E eu acho que o caminho é esse, nós temos que aproveitar, acabar essa pandemia, discutir nossas redes de oxigênio, e eu não consigo entender como lugares extremamente remotos, como a Amazônia, não se disponibilize, obviamente, nos hospitais da Amazônia, né, se tem usinas de oxigênio. É o fim do mundo, na minha humilde versão. Muito obrigado por essa participação, um abraço forte ao Bonassa, ao professor Zé Luiz. Nós estamos na Salide há bastante tempo juntos e foi um prazer participar dessa sessão que foi enriquecedora, professor Rubens. Uma honra eu poder participar desse grupo tão seleto de pessoas. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu queria realmente dizer bem claro que o mérito é dos acadêmicos Barros Franco, Patrícia Rocco e José Luiz Gomes Amaral. Patrícia Rocco teve que sair porque ela está presidindo uma reunião internacional agora. E eu queria, então, que o José Luiz Gomes Amaral e Barros Franco encerrassem a reunião com os comentários finais curtos, por favor. Acadêmico José Luiz Gomes Amaral primeiro. Olha, é um imenso prazer ter acompanhado vocês essa manhã. Foi, como diz Jorge Luiz, enriquecedora. Na quarta-feira nós tivemos uma reunião onde o Stefan Uzvari nos mostrou, logo nos seus primeiros minutos de exposição, que os vírus chegaram a nós a partir do momento que nós começamos a nos confinar, quando nós começamos a nos aproximar uns dos outros. Então, a aproximação é uma delícia, é algo que nos faz tanta falta hoje, mas foi a aproximação que nos permitiu, e sobretudo a aproximação com os animais e homens todos juntos, nos permitiu compartilhar vírus e vivermos este momento dos
vírus emergentes. Eu acho interessante, vírus emergentes são vírus que emergem em sucessão contínua há milênios, né? E vão continuar assim fazendo. Bom, a humanidade também se aproximou em função de uma revolução recente, que foi a revolução dos transportes. Portanto, nós somos transportados de um ponto a outro do globo tão rapidamente que nós estamos sadios, mas já contaminados num continente e chegamos doentes no outro continente. E é a revolução dos transportes que nos permite fazer um mundo tão pequeno e nós nos aproximarmos ao ponto de voltarmos a fazer dos vírus a grande ameaça. Bom, mas junto da revolução do transporte, nós tivemos a revolução da comunicação, e é a possibilidade de nós produzirmos informação e trocarmos, compartilharmos informação tão rapidamente que vai nos trazer a solução, e tem nos trazido a possibilidade de trocar informações rapidamente, de entender, como o Marcelo mostrou aqui, as mutações nos vários cantos do planeta, tentar encontrar uma maneira de nos defender dela. Mas nós temos agora que fazer melhor uso também da comunicação, e o que o Rubens nos anunciou agora da reunião das academias em prol de uma estratégia de comunicação é essencial. Nós vamos divulgar quarta-feira aqui a Associação Paulista de Medicina a quarta pesquisa sobre o que os médicos pensam sobre o Covid, e aqui vai ser muito interessante, estão todos convidados. Nós vamos tentar avaliar se todas essas informações chegam aos médicos. É esse imenso contingente de 500 mil médicos no Brasil que está precisando se ajustar entre a comunicação em termos de informação e contra-informação. A notícia alvissareira aqui é que esse esforço de comunicação vai nos permitir explorar ao máximo todo esse potencial de recursos humanos e materiais que se chama Brasil. Muitíssimo obrigado, Rubens. É um imenso prazer estar com você. Acadêmicos Barros Franco, idealizador real dessa reunião. Acadêmico Barros Franco representa a inquietude acadêmica. Ainda bem que essa inquietude permanece. Eu costumo dizer, é uma prova que velhinho como nós continua apaixonado e inquieto. E o presidente Pietro Novellino também vai falar. Se o Carlos Alberto permitir, o presidente Pietro Novellino primeiro. Claro. Senhor presidente Hugo Belfort, vou comentar rapidamente. Primeiro, nunca é demais me congratular com Vossa Excelência por essa excelentíssima reunião e, evidentemente, quem não é da especialidade muito aprende. Eu queria também parabenizar os acadêmicos Barros Franco, Patrícia Rocco e Marcelo Morales pela organização e todos os palestrantes maravilhosos aqui. Senhor presidente, eu só queria dizer que um dos recursos cirúrgicos que existem no CTIs é a traqueostomia. Eu ia perguntar, mas já qual é a incidência de traqueostomia no CTIs no momento aproximadamente. Mas queria dizer que quem for realizar uma traqueostomia, seja cirurgião, seja intensivista, lembrar que existem dois tipos de traqueostomia. Um acima da cartilagem tireoide e outro abaixo da cartilagem tireoide. Em extrema emergência, a incisão tem que ser feita nas cartilagens cricotiroideia, que é aqui, me perdoe, uma frase popular, é o gogó, aqui não há vaso, aqui não há nada de importante. E lembrando Cronin, no seu romance, ele realizou naquela época, na Inglaterra, uma traqueostomia à beira do passeio. E, para terminar, queria dizer que um dos empecilhos da traqueostomia baixa, que é a mais usada, é, evidentemente, a cartilagem tireoide, que existe uma série de recursos para se tratar, mas não tem nada
de especial, viu? Mas ela, sim, pode causar hemorragia e dificultar o procedimento. Obrigadíssimo, senhor presidente. Muito obrigado. Eu queria também, antes de encerrar, agradecer muito a presença do presidente da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas do Brasil, meu irmão Acácio, por estar presente e dar todo o apoio fundamental. Carlos Alberto, agora comentários finais. Você encerre, por favor, em nome da Academia. Perfeito. Senhor presidente, eu começo com uma homenagem à sua diretoria e às suas iniciativas, que são também de inquietude, felizmente, não é só minha. Queria parabenizar o Marcelo, que realmente fez uma apresentação excelente, e demonstrar que a minha prática médica, na parte de ventilação mecânica, tem uma grande contribuição do conhecimento do Marcelo em relação a essa atualização permanente em tecnologia de aparelho. E queria, terminando e agradecendo a presença de todos, em nome do presidente, dizer que realmente eu acho que essa reunião de hoje foi absolutamente fantástica, e mais do que isso, foi uma reunião que traduz um dos principais objetivos da academia, que é ser pluralista em tudo que interessa em relação ao ensino e à saúde. E hoje o que interessa mais no mundo inteiro é a saúde, particularmente o controle da Covid. Então, eu acho que essa reunião foi muito boa e acho que deve dar um passo à frente, né? E eu, embora numa academia extremamente selecionada, eu peço licença para usar uma frase popular que diz que a galinha não basta botar ovo, ela tem também que cacarecar, né? Então, na realidade, eu acho que nós precisamos, depois dessa reunião, fazermos um press release com o presidente e começar a fazer uma divulgação maciça da correta informação para a população brasileira. Então, obrigado, presidente, por sua licença. Encerramos essa reunião e agradecemos a presença de todos.